Eu lembro que em determinada época eu estudei juntamente com o meu superior, um ensinamento onde Micho Sama fala que chegaria o dia em que não haveriam pessoas suficiente para ministrar Jorei na quantidade de pessoas que estariam purificando. E desde o início da pandemia eu enxergava isso nitidamente, até que houve a necessidade do fechamento das unidades. Mas eu tenho certeza absoluta que se as unidades religiosas estivessem abertas nessa ocasião, se não fosse essa questão do contágio, né, as mesmas filas que se formaram nos hospitais de quilômetros teriam sido formadas nas unidades religiosas. Meu nome é Rogério dos Santos Correia, tenho 47 anos de idade. Minha profissão, sou tecnólogo em processo de produção e atuo na área de autopeças. Sou ministro assistente há 4 anos e dedico hoje como responsável de Jorei Center. Meu ingresso na fé em 1998 foi por conta de purificação financeira que eu estava passando com a falência de uma das empresas que havia constituído quando muito jovem, purificação de saúde de minha esposa e automaticamente nos levava a muitos conflitos, tendo acabado de me casar e procurando alternativas para poder solucionar as minhas dificuldades na época, onde não enxergava muitas saídas e nem muitos caminhos. Procurei um tio que logo me disse: olha, meu filho, eu não tenho dinheiro para poder te ajudar com relação a isso hoje, mas eu conheço um lugar que pode resolver todos os seus problemas, porque lá resolve problema de saúde, problema de conflito e problemas financeiros. E foi assim que eu fui encaminhado ao núcleo de Jorei, que era ligado à Vila Matilde e se localizava no Parque Savoy City, próximo ali ao Jardim Brasília, Cidade Líder, Jardim Marília e adjacentes. No dia em que chegamos, fomos atendidos pelo assistente de ministro, que nos orientou, nos acompanhou, e nessa ocasião ele foi muito incisivo ao dizer que se nós recebêssemos Jorei durante 30 dias, a nossa vida certamente ia mudar, ao ponto de ele colocar como prova a sua fé, dizendo que se a nossa vida não mudasse, ele também, juntamente conosco, ia procurar um outro lugar para poder desempenhar a sua fé. E sendo assim, nós aceitamos. Recebemos Jorei durante alguns dias. Minha esposa ela tinha sido afastada do trabalho já há 2 anos, impossibilitada de trabalhar. Os ganhos também foram muito reduzidos e ela tinha uma doença, que pela medicina não havia cura. Inclusive a medicina já havia dito para ela que ela não poderia nem ter filhos, porque ela não conseguiria segurá-los no colo, porque ela não conseguia segurar nem mesmo um copo d'água. Então, com o recebimento de Jorei, as coisas foram mudando gradativamente e com 16 dias apenas de recebimento de Jorei, nós tivemos uma grande surpresa, onde minha esposa foi fazer uma avaliação também no INSS e através dessa avaliação ela conseguiu retornar ao trabalho. Suas dores, que eram insuportáveis, melhoraram de 80% a 90% e ela conseguiu a partir daí retornar ao trabalho. Passados mais alguns dias, eu também me encontrava trabalhando, tendo uma renda onde podíamos retomar nossa vida como casal com dignidade e realmente depois do nosso casamento foi o momento em que nós enxergamos o que era felicidade.
De uma só vez foram resolvidos os 3 males que afetavam e que nos traziam a essa condição, que era a pobreza, a doença e o conflito. E a partir daí nós começamos a nos empenhar na fé, fazendo com que tudo aquilo que nós havíamos recebido de carinho, de apoio, de jorei também, pudéssemos retribuir a outras pessoas e assim nós nos outorgamos, recebemos a Medalha da Luz Divina e passamos também a fazer parte dessa família messiânica, isso já há 25 anos atrás. Esse foi o início, né, de uma jornada de muita alegria, muitas lutas, muitas vitórias, mas acima de tudo, eu costumo dizer que eu sou a pessoa mais feliz do universo. Na verdade, eu não tinha a pretensão de me tornar ministro da igreja, mas eu via que as pessoas confiavam muito na minha dedicação, nas coisas que eu falava, e eu vi que as responsabilidades vinham aumentando. Então eu tinha um grupo de pessoas que eu cuidava dentro do Jorei Center Vila Matilde, que começou a ganhar uma proporção bastante, digamos que expressiva, porque esse grupo começou a trazer pessoas e a gente começou a fazer grandes outorgas, e esses assistentes quais eu cuidava também começaram a ter um grande crescimento. A gente conseguia fazer aulas, né? Uma quantidade de pessoas dentro de uma sala de aula, que era uma coisa que eu tinha sempre o desejo, né, de ter vários alunos recebendo princípios messiânicos e a gente poder estar lecionando para essas pessoas, trazendo o início, né, da fé. Até o ponto que chegou uma situação que eu achei muito legal, onde uma missionária, ela recebendo as primeiras aulas de princípios messiânicos, ela falou assim: eu não acredito que eu sofri a vida inteira por não saber da verdade que o Senhor está me revelando hoje. Eu falei: não sou eu, são os ensinamentos de Meixo Sama. Então a gente começou tanto eu quanto a minha esposa, né, que nós dedicávamos sempre juntos, começamos a ver que a nossa dedicação vinha ganhando um peso maior, uma força maior, e a gente estava conseguindo levar isso a outras pessoas. E quando a gente sente isso também, eu acho que isso também acaba ganhando amplitude e as pessoas também percebem. E foi nesse momento em que os responsáveis, né, daqui da área Tatuapé, a ministro que era responsável do Jorei Center Vila Matilde, me convidou, né, como missionário para assumir o Jorei Center São Mateus. Isso foi no início de 2018. Então, com este convite, que na hora me deixou um pouco assustado pelo tamanho e o nível da responsabilidade, mas ao mesmo tempo também me mostrou uma oportunidade, né, de poder expandir aquilo que eu havia criado dentro de mim, com as dedicações e as orientações que recebia dos meus superiores, né? Então, com muito orgulho e muita alegria, eu aceitei esse desafio e essa missão e fui para o Jorei Center São Mateus, meio que com o coração na mão, apertado, mas com muita vontade de fazer as pessoas felizes, no dia 5 de maio de 2018, onde fui muito bem recebido, muito bem acolhido. E a partir daí começaram alguns desafios, né, porque existia uma estrutura dentro do Jorei Center muito bem montada, uma estrutura realmente que trazia uma segurança, um apoio, né, para tudo aquilo que a gente precisava fazer. Porém, passados um mês e pouco, né, essa estrutura começou a desmoronar, né? Por quê? A maioria das pessoas que dedicavam nessa unidade eram parentes da ministra que havia também, né, sido transferida de Jorei Center. E
como eles assumiam várias atividades dentro do Jorei Center, eles também tomaram a decisão de estarem dedicando junto com a ministra, né, que eram todos família, e aí foi o momento em que eu comecei a enxergar que eu ia precisar começar a andar com as minhas próprias pernas, né? Então foi um divisor de águas, mas muito importante, e mais do que isso, para mim, foi realmente enxergando que Deus queria me formar num nível mais elevado ainda, né? E aí eu comecei a rezar bastante, né? Porque só através das orações, para a gente poder suprir, né, esses dedicantes e esses membros, né, que precisariam compor, né, as dedicações mais importantes do Jorei Center, né, como administração, ikebana, né, a gente precisou formar todo mundo novamente, né. E a parte mais interessante de tudo é que eu chamava, né, juntamente com minha esposa que estava ali dedicando firmemente ao meu lado, chamava os missionários e nós fazíamos oração no altar. E da mesma forma que nós pedíamos, Meixo Sama encaminhava as pessoas que eram necessárias para essas dedicações. Eu lembro que eu precisava de alguém para dedicar, né, na administração do Jorei Center, e alguém que tivesse conhecimento de cálculos e coisas semelhantes, né? E nesse mesmo dia me apareceu uma pessoa, né, que dedicava muito tempo na igreja, mas estava afastada, e a pessoa falou para mim assim: olha, eu queria muito dedicar juntamente com o senhor, mas eu não sei ainda o que fazer. Eu falei: mas qual é a sua profissão? Ele falou: eu sou um contador aposentado, né? E na hora me veio assim a luz de Meixo Sama mostrando realmente que todas as pessoas que nós precisávamos para compor esse time novo iriam chegar uma a uma, e assim aconteceu, né? Começamos a ter um desenvolvimento muito crescente dentro da unidade religiosa, conseguimos aumentar a frequência, outorgar pessoas, né? Muitos milagres começaram a acontecer, milagres assim de cunho muito expressivo, né? E ao ponto até de muitas pessoas ficarem assim, né? Puxa, mas isso tudo está acontecendo em São Mateus? E era muito interessante. Quando iniciou, né, esse processo de divulgação da Covid-19, e a gente vendo, né, muitas reportagens, muitas histórias, muitos comentários, mas quando isso começou realmente a afetar as unidades religiosas, chegando até mesmo ao ponto, né, de termos que fechar as unidades religiosas, eu acho que todos nós, né, que estávamos vivenciando esse momento difícil, né, à frente de uma unidade religiosa, juntamente com centenas de membros ligados a ela, tivemos que reaprender tudo aquilo que a gente vinha praticando durante nossa vida, durante o nosso dia a dia, porque a gente não podia mais ministrar Jorei pessoalmente, a gente não podia mais encontrar com as pessoas, a gente não podia mais abraçar, a gente não podia mais trazer, né, o conforto necessário para cada um, da forma que fazíamos habitualmente. Mas precisamos reaprender, né? Com bastante sabedoria, o nosso presidente desenvolveu, né, através de suas grandes e eficazes ideias, os cultos diários através da Isonomê TV, né, que vinha iniciando ali os primeiros passos também naquela época, e esses cultos diários começaram a fortalecer muito as pessoas que não estavam podendo sair de casa, que estavam em isolamento total. Muitos missionários se destacaram porque se disponibilizaram a estar fazendo as orações matinais e vesperais durante todo o período da pandemia,
missionários esses que eu tenho gratidão imensa até hoje também. Eu fazia cultos, fazia orações através do altar da minha casa, fazendo as transmissões também, para que os membros pudessem estar acompanhando, com autorização, né, prévia. A gente fazia até mesmo as orações de Nensai, Ireisai, no altar do meu lar, para que pudesse levar luz aos antepassados dos membros ligados ao Jurei Center também. Assim, muitas coisas foram adaptadas, muitas coisas foram feitas, né, através do instinto, do sentimento, sempre buscando a melhor forma para que pudéssemos dar amparo, dar carinho e dar respaldo, né, a essas pessoas que estavam também sofrendo e talvez não tivessem a mesma convicção que nós na fé. Eu lembro que em determinada época eu estudei juntamente com o meu superior um ensinamento onde Meixo Sama fala que chegaria o dia em que não haveria pessoas suficientes para ministrar Jorei na quantidade de pessoas que estariam purificando. E desde o início da pandemia eu enxergava isso nitidamente, até que houve a necessidade do fechamento das unidades. Mas eu tenho certeza absoluta que se as unidades religiosas estivessem abertas nessa ocasião, se não fosse essa questão do contágio, né, as mesmas filas que se formaram nos hospitais de quilômetros teriam sido formadas nas unidades religiosas. Porque muitos dos nossos membros superaram não só as purificações físicas, mas também as consequências psicológicas, que eu acho que foi a questão mais efetivamente que atingiu as pessoas. Então, com esse apoio através do Jorei, através das orações, através das orientações diárias do presidente, através do WhatsApp, né? Do tete a tete ali, a gente batendo um papo, as pessoas ligavam e diziam como estavam, a gente tentava levar para elas algum conforto, algum consolo, né, algum carinho de certa forma, para que elas pudessem ter esperança e continuarem, né, suas vidas, continuarem estudando, continuarem buscando e acreditando, acima de tudo, que Deus está no comando de tudo e que tudo isso faz parte de uma purificação necessária para que toda a humanidade pudesse alcançar um nível espiritual também necessário para uma nova era que vem chegando e que eu tenho certeza absoluta que quem conseguiu compreender, superar através dos ensinamentos de Meixo Sama realmente conseguiu ganhar grande evolução espiritual e já está boa parte dentro dessa permissão de habitar esse novo mundo. Então, foi uma fase ao mesmo tempo muito difícil, muito acrescentadora de méritos e que fez realmente com que as pessoas pudessem crescer e pudessem evoluir através desse aprimoramento. Bom, eu gostaria de, com muita alegria, parabenizar todos os membros, todos os pioneiros, todos vocês que fizeram a diferença e fizeram com que o Jorei Center São Mateus se tornasse essa estrutura maravilhosa, uma grande referência para muitas pessoas e muitas unidades religiosas, onde eu tive a oportunidade de vivenciar grandes milagres, onde eu tive a oportunidade de viver os momentos mais felizes de minha vida, juntamente com os senhores que considero hoje também a minha família. Vivemos momentos de alegria, de tristeza, momentos
em que precisamos nos reinventar, e hoje que conseguimos, né, entender e compreender a história do Jorei Center São Mateus, que completa 30 anos de existência. Imaginem quantas histórias e quantos milagres que nem chegaram ao conhecimento dos senhores já não foram vivenciados nessa unidade tão maravilhosa. Temos muitos pioneiros que hoje já dedicam no mundo espiritual, temos muitos pioneiros que hoje já não estão mais em condições de frequentar a unidade religiosa, mas ainda vibram e oram todos os dias para que os senhores hoje, que são o leme desse navio chamado Jorei Center São Mateus, possam desenvolver a obra divina e continuar levando alegria e felicidade para todos aqueles que tiverem a oportunidade de estar presente aí nessa unidade. Tenho certeza que os senhores e essa história nunca sairão da minha mente e do meu coração. Tenho uma gratidão imensa em nome da família Correia, agradeço do fundo do coração e parabenizo todos os senhores que fazem parte desse Jorei Center de amor infinito. Aí se aprende a amar de verdade, viu? Forte beijo e abraço para todos os senhores. Fiquem com Deus.